As histórias mais bizarras de desaparecimentos em massa que realmente aconteceram não nasceram em roteiros de filmes ou lendas urbanas. Elas estão nos registros históricos, em relatórios oficiais e até mesmo em relatos de sobreviventes que juram ter visto coisas que ninguém jamais acreditaria. Entre elas, existe um caso que até hoje desafia a lógica, a ciência e até mesmo a própria história oficial. Um desaparecimento coletivo tão estranho, tão inexplicável, que parece ter sido arrancado das páginas de um livro de terror, mas que aconteceu de verdade. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você acha que vai acontecer nessa história. Agora, prepare-se para mergulhar em mistérios, casos assustadores e segredos que desafiam a lógica. Seja muito bem-vindo ao canal A Outra Versão. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar a 1587, na costa leste da América do Norte. Em pleno período das grandes navegações, quando impérios europeus disputavam pedaços de terra como se fossem figurinhas raras, a Inglaterra decidiu estabelecer uma colônia permanente em território ainda praticamente inexplorado. Essa colônia ficaria na ilha de Roanoke, no que hoje é a Carolina do Norte. John White, o governador da expedição, liderava cerca de 115 colonos, homens, mulheres e crianças. Não eram soldados endurecidos nem aventureiros solitários, mas famílias inteiras, incluindo a neta de White, Virginia Dare, que se tornaria o primeiro bebê inglês nascido em solo americano. A vida não era fácil. Os colonos enfrentavam escassez de alimentos, doenças tropicais, tensão com povos nativos, que não viam com bons olhos a invasão de suas terras. Ainda assim, havia esperança. Mas, em 1587, diante da situação crítica, John White decidiu voltar para a Inglaterra em busca de suprimentos. Ele prometeu retornar em poucos meses. O problema é que, ao chegar em Londres, a Inglaterra estava mergulhada em guerra contra a poderosa armada espanhola. Navios e recursos foram desviados para o conflito e White só conseguiu voltar 3 anos depois, em 1590. E foi nesse retorno que a história mergulhou no mais puro mistério. Quando o governador desembarcou novamente em Roanoke, encontrou a colônia totalmente deserta. Não havia sinais de luta, não havia corpos espalhados, não havia indícios de fuga apressada. As casas estavam desmontadas de forma meticulosa, como se os moradores tivessem tido tempo de organizar uma saída planejada. E no tronco de uma árvore, uma única palavra entalhada: Croatoan. Outra, mais curta, apareceu em uma paliçada, apenas Cro. Nenhum colonizador, nenhuma criança, nenhuma pista além disso. O choque foi imediato. Imagina voltar para casa e encontrar tudo no lugar, mas sem absolutamente nenhuma pessoa, como se o mundo tivesse apertado um botão de apagar seletivo. Nenhum vizinho para explicar, nenhuma marca de violência, nada. Era como se 115 pessoas simplesmente tivessem evaporado da história. Mas o mistério só aumentou. Croatoan era o nome de uma ilha próxima e também de uma tribo nativa que habitava a região. White tentou chegar até lá para investigar, mas uma tempestade violenta obrigou sua expedição a recuar. Ele nunca conseguiu descobrir o que realmente aconteceu e morreu sem respostas. A palavra ficou gravada na história como um dos maiores enigmas não resolvidos da colonização das Américas. A partir daí, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns acreditam que os colonos foram absorvidos por tribos locais, misturando-se culturalmente ao ponto de desaparecerem como comunidade independente. Outros sugerem que eles podem ter sido massacrados e seus corpos escondidos, embora a ausência de provas físicas contradiga essa hipótese. Há ainda os mais ousados que falam de rituais sobrenaturais, sequestros alienígenas e até experimentos encobertos por potências rivais da Inglaterra. O que torna o desaparecimento de Roanoke ainda mais bizarro é o que veio depois. Séculos mais tarde, exploradores relataram encontrar tribos indígenas com traços físicos incomuns, cabelos claros, olhos azuis, que alguns atribuíram a descendentes dos colonos desaparecidos.
E em várias culturas nativas surgiram histórias de estranhos que vieram do mar, ficaram por um tempo e depois desapareceram sem deixar vestígios. Coincidência? Talvez. Mas a palavra Croatoan continuou aparecendo em contextos macabros. Escritores como Edgar Allan Poe teriam murmurado essa palavra em seus últimos momentos de vida. O ilusionista Houdini pediu que fosse escrita em sua lápide como senha espiritual, embora depois sua família não tenha atendido o pedido. E até mesmo em investigações criminais modernas, Croatoan surgiu pichada em cenas de crime sem explicação. Agora pense comigo, se tudo fosse apenas um erro histórico, um simples caso de colonos que não resistiram às adversidades, por que o mistério foi alimentado por tanto tempo? Por que documentos oficiais desapareceram ou foram deliberadamente apagados? Por que investigações posteriores encontraram pedaços de cerâmica, ferramentas e até inscrições que não batem com o tempo oficial? O que estavam tentando esconder? É aqui que o caso de Roanoke ganha uma dimensão ainda mais sombria. Alguns historiadores sugerem que o desaparecimento pode ter sido resultado de experiências de contato entre ingleses e nativos, talvez envolvendo práticas espirituais que nunca foram documentadas. Outros ligam o caso a rituais secretos de sociedades europeias, que poderiam ter usado a colônia como campo de testes em um novo mundo ainda fora dos olhos da igreja. O clímax da história é justamente esse. Não estamos falando de um simples desaparecimento, mas da possibilidade de que Roanoke tenha sido o primeiro grande encobrimento colonial. Uma experiência social, cultural ou até sobrenatural, enterrada sob camadas de versões oficiais. O encobrimento foi tão eficaz que, por séculos, o caso foi tratado como uma simples curiosidade histórica, quase um detalhe sem importância no processo da colonização. Mas documentos redescobertos no século XIX e achados arqueológicos recentes voltaram a colocar lenha no fogueiro. Em 2020, por exemplo, um mapa do próprio John White revelou anotações secretas escondidas sobre um remendo de papel, indicando que ele sabia de mais do que havia revelado em vida. E a revelação é essa. Talvez a colônia perdida de Roanoke nunca tenha desaparecido de fato. Talvez ela tenha sido realocada, integrada, usada e depois apagada da memória coletiva por conveniência política. Por que admitir que um projeto colonial inteiro se dissolveu de forma tão estranha poderia manchar a glória de impérios que queriam se mostrar infalíveis? No fim das contas, o mais bizarro desaparecimento em massa que realmente aconteceu não é apenas sobre 115 pessoas sumidas. É sobre como a história é escrita, sobre o que preferem esconder de nós, e sobre como uma única palavra entalhada numa árvore pode atravessar séculos e ainda deixar a gente arrepiado. E se você acha que essa foi a única vez em que populações inteiras desapareceram sem explicação, espere para conhecer outros casos que foram abafados por governos e instituições. Porque o mistério de Roanoke é só a ponta de um iceberg muito maior.